como provar para o INSS que estou doente? Se você vai passar pela perícia do INSS ou conhece alguém que vai passar pela perícia, não pode deixar de assistir esse vídeo, onde eu irei te contar 6 dicas de como aumentar as suas chances de passar na perícia do INSS. E a última é a mais importante. Eu sou Tatiana Sampaio, especialista em benefícios do INSS, e hoje eu vim te contar um pouco sobre a perícia do INSS. Você sabe o que é a perícia do INSS? Quando um trabalhador de carteira assinada ou autônomo tem uma incapacidade para o trabalho e precisa ficar afastado do seu trabalho por mais de 15 dias, durante esse período em que ele precisa buscar a sua recuperação, ele não pode ficar sem receber, correto? Nesse caso, não é a empresa que vai garantir o salário dele, mas ele precisa ter a sua sobrevivência garantida. E é aí que entra o INSS. O INSS é o seguro para que nos casos em que a pessoa estiver incapaz de trabalhar, ela continue recebendo um valor para garantir o seu sustento. Mas para o INSS pagar o seu benefício, ele precisa ter certeza que você está incapaz de trabalhar. E aqui precisamos explicar que incapacidade é diferente de doença, pois o fato de estar doente não significa que você esteja incapaz para o seu trabalho. Então, para ser aprovado na perícia do INSS, você precisa comprovar que a doença que você tem está te impedindo de trabalhar. O perito do INSS não é o seu médico. Ele está ali para verificar se realmente você está incapaz para trabalhar e não está simulando uma doença. Então aqui vai a primeira dica desse vídeo. O que levar para a perícia médica do INSS? Leve a sua identidade e a sua carteira de trabalho originais. Não leve cópia, pois o perito pode não aceitar. E é muito importante que você leve toda a documentação médica com relação à incapacidade que você está alegando para o INSS. Então leve os laudos médicos, encaminhamentos de fisioterapia, receitas de remédio, exames, prontuários, todos os que confirmem, além da sua doença, a sua incapacidade para trabalhar. Você precisa levar somente os exames com relação à incapacidade que está alegando para o INSS, para que o médico perito não se perca no meio de tantos documentos e assim acabe negando o seu pedido. Ao separar os documentos para levar para a perícia, observe que terão alguns documentos escrito atestado médico. Esse documento não tem a mesma validade do laudo médico. E aqui vai mais uma dica desse vídeo. Atestado médico é diferente de laudo médico. O atestado médico é aquele que diz apenas: fulano de tal esteve em meu consultório tal dia e precisará se ausentar do trabalho por 10 dias. Tem a data e pronto. Mas ele não conta a sua história médica, diferente do laudo, onde o médico conta a sua história. O laudo conta quais os tratamentos você já fez, se foi eficaz ou não, se o seu caso é indicado para cirurgia, qual é o estágio em que se encontra a sua doença e, caso você autorize, consta também o CID. Uma outra dica que podemos indicar é: posso levar o acompanhante para a perícia? Em alguns casos, indicamos que o trabalhador leve um acompanhante para sua perícia, como nos casos de surdez, problemas psiquiátricos graves ou outro estado grave em que não consiga falar. Fora isso, a maioria dos peritos não permitem a entrada de acompanhante durante a perícia. E após entrar na perícia, a dica que te dou agora é: como se comportar na perícia médica do INSS. Seja gentil. Lembre que gentileza gera gentileza. Não chegue reclamando do INSS, nem da perícia e nem do perito.
aguarde o perito perguntar sobre o seu problema e conte para ele exatamente o que ele está perguntando. Mostre onde dói, mas vai respondendo sobre o que ele está te perguntando. Permita que o perito te examine. Ele precisa fazer o exame clínico para analisar a sua incapacidade para o trabalho. Mas se doer, comunique ao perito que está doendo. E aproveitando, vamos falar aqui sobre mais uma dica. Não exagere os sintomas. O perito do INSS é um médico e precisa te examinar. Se ao te examinar doer a sua coluna, por exemplo, você precisa comunicar para o perito que doeu, mas não inventar dores onde não existem, pois isso pode fazer com que o perito entenda que você está simulando uma incapacidade e negue o seu benefício. E aqui chegamos então na última e mais importante dica para ter o seu benefício aprovado. Não minta na perícia médica. Você quer aumentar as chances de ter o seu benefício aprovado? Não minta para o perito. E sabe por quê? Porque uma única mentira que você contar pode fazer o perito acreditar que tudo que você falou até ali era mentira e negar o seu benefício. E você pode ter certeza que se você seguir todas as orientações que te passei até aqui, você tem muitas chances de conseguir o seu benefício do INSS. Não minta para o perito do INSS, porque além de correr o risco de não conseguir o seu benefício, isso é crime de fraude. Seja sincero, leve seus documentos, relate o que você está sentindo. Fale sobre como você executa suas funções no seu trabalho e fique tranquilo. Se vier negativo, você recorre. Mas se você seguir todas essas orientações, há grandes chances de que o seu benefício será concedido. Por isso, lembre-se de continuar ligado no canal da Doutora Tatiana Sampaio, porque com a gente você sempre estará por dentro de tudo o que acontece com o seu benefício e o seu dinheiro.